Padre Pio diz: Deus está chamando você agora, não ignore. Esta mensagem é muito importante. Você sente essa inquietação que te acompanha há tanto tempo, essa sensação de que algo está errado, de que há um peso em sua alma, de que você está distante do que realmente importa? Isso não é por acaso. Algo dentro de você já sabe. Deus está chamando. Ele está te chamando agora. Mas será que você está ouvindo? Será que você ainda tem tempo para ignorar essa voz? Os dias passam rápido demais, as preocupações consomem, a rotina engole, e no meio disso tudo, a fé se torna uma prece apressada, uma promessa adiada, um silêncio pesado. Mas o que acontece quando o silêncio se torna definitivo? O que acontece quando a última chance de atender esse chamado já passou? Padre Pio sempre disse: Deus fala, mas poucos escutam. Você escuta? Ou está deixando para depois? Há momentos em que Deus permite que a vida aperte. Não é para te punir, não é para te fazer sofrer, mas sim para te acordar, para que você perceba que precisa voltar. Quantas noites você passou com o coração apertado, sentindo um vazio que nada preenche? Quantas vezes pediu um sinal, implorou por um caminho e depois ignorou quando ele veio? Esse é o sinal, esse é o momento. Deus está te chamando agora. O tempo é traiçoeiro. Ele faz a gente acreditar que sempre haverá um amanhã para mudar, para se arrepender, para recomeçar. Mas e se não houver? E se essa for a última chance que Deus está te dando para se reconectar? O inimigo quer que você adie, quer que você duvide, quer que você pense que isso é só mais um aviso qualquer. Mas seu coração sabe a verdade. Você sente. Então, o que vai fazer agora? Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você já reparou como as dificuldades sempre surgem quando você tenta se aproximar de Deus? Como se algo tentasse te impedir. Dores no corpo, problemas em casa, pensamentos de desânimo. Isso não é coincidência. O mal teme quando você se volta para Deus. Ele sabe que no momento em que você decide atender ao chamado, sua vida muda. Ele perde. E é por isso que ele tenta te distrair, te afastar, te fazer acreditar que é tarde demais. Mas não é tarde. Nunca é tarde para Deus. Ele não conta os seus erros, não pesa suas falhas, não te olha com julgamento. Ele te espera, como um pai que nunca desiste do filho, mas você precisa dar um passo, precisa querer, precisa abrir seu coração e deixar que ele entre, porque Deus não invade, ele chama. Mas quem precisa abrir a porta é você. Padre Pio sabia bem disso. Ele dizia que as maiores batalhas acontecem dentro do nosso próprio coração, que o maior inimigo da fé é a dúvida, e que a oração é a arma mais poderosa que temos. Você tem rezado ou apenas pede quando precisa? Sua oração tem sido de entrega ou de desespero? Porque Deus escuta, mas ele responde àqueles que se aproximam dele de verdade. E não pense que é só você. Quantas pessoas passam uma vida inteira sentindo esse vazio, buscando respostas no lugar errado, tentando preencher a alma com coisas que nunca saciam? Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva de verdade, que encontre a paz que só Ele pode dar, que sinta o amor que só Ele pode oferecer, que experimente a transformação que só Ele pode realizar. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A vida pode ser dura, pode machucar, pode te fazer acreditar que você está sozinho, mas você não está, nunca esteve. Deus tem cuidado de você em silêncio, nos momentos em que você achou que tudo estava perdido. Você já parou para pensar em quantas vezes Ele te livrou de algo que você nem percebeu? Quantas vezes você pensou que não tinha saída e, de repente, uma porta se abriu? Isso não foi sorte. Foi Deus. Sempre foi Ele. Mas Ele espera que você reconheça isso.
Espera que você volte para Ele, porque há uma diferença entre acreditar e viver a fé, entre conhecer a Deus e realmente caminhar com Ele. Muitos dizem que têm fé, mas poucos vivem essa fé. Você vive? Ou apenas acredita quando lhe convém? E se Deus hoje te pedisse para confiar de verdade, para largar o medo, para deixar para trás as dúvidas, para entregar nas mãos dele tudo aquilo que te pesa, você conseguiria ou ainda seguraria o controle com medo de que ele não faça do seu jeito? Porque fé de verdade é entrega. E Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Então agora é a sua vez. O que você escolhe? Continuar carregando esse peso sozinho ou finalmente entregar nas mãos de Deus? Ele está esperando, está chamando. Mas ele não força. Ele pede, ele convida, e a resposta está nas suas mãos. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A vida passa, o tempo não volta. Mas Deus sempre dá novas chances para quem quer recomeçar. E essa pode ser a sua chance. Não ignore, não adie, não deixe para depois. Você sente esse chamado por um motivo. Isso não é à toa. Isso é Deus batendo a porta do seu coração. O que você vai fazer agora? Quantas vezes você sentiu um aperto no peito, uma angústia sem explicação, um cansaço que não é do corpo, mas da alma? Você deita para dormir e, em vez de descanso, sua mente transborda preocupações. O tempo escorre pelos seus dedos e você se pergunta: onde foi parar minha paz? Você sente que algo está faltando, mas não sabe o que é. Sabe por quê? Porque essa falta não pode ser preenchida por nada deste mundo. Essa falta é a ausência de Deus. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Deus nunca esteve longe. Foi você que aos poucos se afastou. No começo foi um dia sem oração, depois uma semana sem abrir a Bíblia. Aos poucos você deixou de ouvir aquela voz dentro de você. Mas Deus não desiste. Ele continua chamando. Ele está chamando agora. Só que existe um limite, existe um tempo. Você acha que terá para sempre essa chance? As coisas não acontecem por acaso. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer falar com você. Ele está te dando uma última chance para mudar. Não pense que amanhã você terá a mesma oportunidade. Não pense que o tempo vai esperar por você. O inimigo quer que você adie, que você pense que não é urgente, que você continue deixando para depois. Mas será que haverá um depois? O mundo está em colapso. Guerras, doenças, crises. Você sente isso, não sente? Algo está errado. Há um peso no ar, uma inquietação no coração dos que têm olhos para ver. Os sinais estão por toda parte. Está cada vez mais difícil encontrar paz, segurança, esperança. E não é por acaso. O inimigo sabe que o tempo dele está acabando e ele está desesperado para afastar o máximo de almas possível antes do fim. E você? Vai permitir que ele te leve junto? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Vai ignorar o chamado de Deus mais uma vez? Escreva: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitos só perceberão o que perderam quando for tarde demais. Quando as portas se fecharem, quando não houver mais tempo para arrependimento. Você quer ser um desses? Você quer olhar para trás e perceber que teve a chance de mudar, mas escolheu ignorar? O coração endurecido não ouve a voz de Deus. Ele grita, mas a pessoa não escuta. Ele avisa, mas a pessoa não acredita. Até que chega o momento em que a última chance se esgota. E então, o desespero bate. O arrependimento chega. Mas já não há mais tempo. Você quer correr esse risco? Talvez agora você pense: mas eu sou uma boa pessoa, Deus sabe que eu tenho fé. Mas fé não é apenas dizer que acredita. Fé é viver de acordo com essa crença. Fé é escolher Deus todos os dias.
Fé é obedecer, mesmo quando não entende. E você tem feito isso? Ou tem vivido no automático, apenas esperando que Deus resolva seus problemas sem que você faça sua parte? Não se engane. O tempo da misericórdia é agora, mas o tempo da justiça vem logo depois. E ninguém poderá dizer que não foi avisado. O mundo já está colhendo as consequências de anos de afastamento de Deus. E você? Está preparado para o que está por vir? Ou está de olhos fechados, esperando que tudo volte ao normal? Porque eu preciso te dizer, nada será como antes. O relógio está correndo. A cada dia, a cada hora, a cada minuto você está mais perto do fim. Mas ainda há esperança. Deus ainda está esperando. Ele ainda está chamando. Mas por quanto tempo mais? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio dizia, rezar pode não parecer fazer diferença agora, mas um dia você verá que foi sua oração que mudou tudo. Você tem rezado? Tem dobrado seus joelhos? Ou só se lembra de Deus quando precisa de algo? Quantas vezes você já disse, amanhã eu rezo, depois eu vou à igreja, mais tarde eu leio a Bíblia? E quantas vezes esse amanhã nunca chegou? O inimigo quer que você pense que sempre haverá tempo. Ele quer que você continue adiando. Mas quando a última trombeta tocar, não haverá mais adiamento. Não haverá mais tempo para desculpas. Sua alma tem sede de Deus. Você sente isso, mas tenta preencher com distrações. Redes sociais, televisão, conversas vazias. Nada disso resolve. Nada disso te dá paz. Porque essa paz só existe em um lugar, na presença de Deus. E você? Tem buscado essa presença? Ouça bem, a maior armadilha do inimigo é a mornidão. Ele não quer que você negue Deus. Ele só quer que você seja indiferente, que você seja um cristão que apenas diz que acredita, mas não vive essa fé, que não ora, que não confessa, que não se arrepende. E quando perceber, seu coração estará endurecido longe de Deus. Mas há uma saída, ainda há uma saída, enquanto você respirar a esperança. Mas é preciso agir agora, não depois, não amanhã, agora. Deus está chamando, mas a decisão é sua. Escreva, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. E se hoje fosse seu último dia? Se essa fosse sua última oportunidade de mudar? Se essa fosse a última vez que Deus está te chamando? O que você faria? Porque um dia será. Um dia a última oportunidade terá passado. Um dia você olhará para trás e verá tudo o que poderia ter feito, tudo o que poderia ter mudado. Mas será tarde. Você quer carregar esse peso? Você quer viver com esse arrependimento? Ou quer tomar a decisão agora, enquanto ainda há tempo? O inferno está cheio de pessoas que um dia pensaram, depois eu resolvo. Mas depois nunca chegou. E você? Vai escolher Deus agora ou vai arriscar? A escolha é sua. Mas lembre-se, essa pode ser a última. E se você estivesse diante de Deus agora? E se Ele te perguntasse, por que você me ignorou? Por que você esperou tanto tempo? Por que deixou para depois? O que você responderia? Você teria uma justificativa que realmente fizesse sentido? Ou ficaria em silêncio, sentindo o peso do arrependimento que já não pode ser consertado, porque esse dia chegará. Para todos nós, cada um terá que prestar contas de sua vida, e naquele momento não haverá mais desculpas, não haverá mais tempo. Só restará a verdade, e a verdade pode ser dolorosa para aqueles que viveram enganando a si mesmos. Muitos dizem, mas Deus é amor, Ele sempre me perdoará. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça. O amor dele é imenso, mas Ele não pode salvar aqueles que não querem ser salvos. E a pior prisão é aquela que a própria pessoa escolheu. Você tem escolhido Deus? Ou apenas espera que Ele venha até você quando for conveniente? O perigo é sutil.
O afastamento de Deus não acontece de uma vez. Ele vem devagar, em pequenas concessões, uma missa que você falta, uma oração que você deixa para depois, um pecado que você justifica. E quando percebe, já está longe demais para ouvir a voz de Deus. O coração endurecido não sente mais, não se incomoda mais. Você quer correr esse risco? Você já percebeu como o mundo está cada vez mais frio? Como o amor está se apagando? Como as pessoas estão se tornando mais egoístas, mais vazias, mais distantes umas das outras? Isso não é coincidência. O afastamento de Deus traz o caos. Quando a humanidade rejeita a Deus, a destruição vem como consequência. Você sente isso no ar, não sente? Uma tensão, uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Os tempos são urgentes. Olhe à sua volta. Você acha que tudo está indo bem? Você realmente acredita que pode continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? O mal está se espalhando. Ele está entrando em casas, destruindo famílias, colocando medo nos corações. E ele faz isso porque sabe que seu tempo está acabando. Mas e você? Está preparado? Ou está vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Há profecias que alertam há séculos sobre esse tempo. E agora, os sinais estão diante dos nossos olhos, mas muitos escolhem não ver, escolhem ignorar, porque a verdade assusta, mas fingir que algo não existe não faz com que desapareça. O que está vindo será grande, e aqueles que estiverem despreparados sentirão um medo que nunca imaginaram antes. Não pense que você está seguro só porque tem uma vida confortável. O dinheiro não salvará ninguém. As conexões não protegerão ninguém. A única segurança verdadeira está em Deus, e apenas aqueles que estiverem firmes na fé suportarão o que está por vir. Seus dias têm sido vazios. Sua alma tem estado inquieta. Isso é Deus te avisando. Isso é Deus tentando te trazer de volta antes que seja tarde demais. Mas Ele não obriga ninguém. A decisão sempre será sua. Você pode continuar ignorando, pode continuar vivendo como se nada estivesse errado. Mas e se você estiver errado? E se for tarde demais quando decidir mudar? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A morte chega sem avisar, e depois dela não há mais chance de arrependimento. Você já pensou sobre isso? Sobre o que acontecerá no segundo depois do seu último suspiro? Muitos acreditam que terão tempo para mudar, tempo para se arrepender, tempo para consertar seus erros. Mas a verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se terá mais uma oportunidade. Você está disposto a apostar a sua eternidade nisso? Padre Pio sempre alertava. O inferno está cheio de pessoas que achavam que teriam mais tempo. Não cometa esse erro. Não espere sentir na pele as consequências para só então se lembrar de Deus. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O tempo da graça ainda está aberto. Mas não será assim para sempre. Deus tem dado sinais. Ele tem permitido que o mundo veja as consequências do afastamento dele. Mas são poucos os que realmente entendem. A maioria continua vivendo como se tudo fosse normal. Como se nada estivesse acontecendo. A pergunta é: você está entre aqueles que enxergam ou entre aqueles que estão cegos? Deus está chamando. Esta pode ser a última vez que ele bate à porta do seu coração. Você vai ignorar ou vai finalmente atender? A escolha é sua. Mas lembre-se, essa pode ser sua última chance. Você sente esse aperto no peito, essa inquietação, essa sensação de que algo está para acontecer? Não ignore. Isso não é um pensamento aleatório. Isso não é um acaso. Isso é Deus tentando te alertar. Mas você está ouvindo? Ou está fazendo o que sempre faz, empurrando para depois, acreditando que terá mais tempo?
Quantas vezes você já ouviu um chamado dentro de você e ignorou? Quantas vezes você já sentiu que deveria mudar algo na sua vida, mas se distraiu e deixou para lá? Essa é a armadilha. É assim que muitos se perdem. Não porque rejeitaram Deus abertamente, mas porque foram adiando, até que não havia mais tempo. O mundo já não é o mesmo. Você percebe isso. O medo está em toda parte. As pessoas estão mais frias, mais impacientes, mais vazias. E por quê? Porque se afastaram de Deus. Sem Ele, tudo desmorona. A paz desaparece. O sentido da vida se perde. A alma se torna pesada. Você tem sentido esse peso? Se sente, é porque ainda há tempo. Deus ainda está te chamando. Mas e se esse chamado for o último? Você está pronto para arriscar? Porque um dia, a última oportunidade chega. E quem não estiver preparado sentirá um arrependimento que não pode mais ser consertado. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E se hoje fosse o dia em que Deus decidisse que sua vida chegou ao fim? Você estaria pronto ou sentiria pânico, desespero, medo do que vem depois? Porque o que vem depois é real. O céu é real. O inferno também. Muitos vivem como se tudo terminasse aqui. Mas e se não terminar? E se no momento seguinte à sua morte, você perceber que desperdiçou toda a sua vida, ignorando o que realmente importava? Padre Pio dizia: o tempo é um presente precioso, mas muitos só percebem seu valor quando já não têm mais nenhum. E você, está valorizando seu tempo? Ou está gastando seus dias com preocupações vazias, com distrações passageiras, com coisas que não terão importância nenhuma na eternidade? Deus não quer que você tenha medo, mas Ele quer que você acorde, porque a verdade é que muitos estão dormindo espiritualmente, vivendo no piloto automático sem perceber o perigo. E quando acordarem, pode ser tarde demais. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. As tribulações que você enfrenta agora podem estar te deixando cansado, mas são um teste. Deus não te abandona, mas Ele quer saber: você confia nele mesmo quando não vê uma saída, mesmo quando tudo parece dar errado? Ou sua fé só existe quando as coisas estão fáceis? Muitos se afastam no primeiro sinal de dificuldade. Mas Padre Pio nos ensinou que é nos momentos mais difíceis que Deus está mais perto. Ele não te deixa sozinho, mas Ele espera que você confie, e confiar significa entregar. Significa parar de tentar resolver tudo sozinho. Significa colocar sua vida nas mãos de Deus e saber que Ele nunca falha. Mas você tem feito isso? Ou tem segurado o controle com medo de deixar Deus agir? Se você sente que já tentou de tudo e nada funciona, talvez seja porque ainda não tentou da única forma que realmente importa: se rendendo completamente a Deus, parando de lutar sozinho, deixando Ele assumir o controle. Isso exige fé, exige coragem, mas a recompensa é eterna. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O mundo pode estar em caos, mas Deus nunca muda. Ele continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar, que ressuscitou os mortos, que venceu a morte. Ele ainda faz milagres, Ele ainda transforma vidas, mas Ele só age onde há fé. Você acredita ou duvida? Porque a dúvida te afasta de Deus. Ela te paralisa. Ela te impede de ver o que Ele está fazendo. Você quer viver com dúvidas ou quer finalmente sentir a paz que só Deus pode dar? Você tem uma escolha agora. Pode sair deste vídeo e continuar vivendo como sempre viveu. Ou pode decidir que hoje é o dia da mudança. O dia em que você atende ao chamado de Deus. A decisão está em suas mãos. Mas lembre-se,
Cada escolha tem uma consequência. E essa pode ser a escolha mais importante da sua vida. Agora, feche os olhos, respire fundo e diga do fundo do seu coração: Senhor, eu te entrego minha vida. Me guia, me fortalece, me mostra o caminho. Se você fez essa oração, saiba que Deus ouviu. Ele está agindo. Ele está preparando algo para você. Mas você precisa continuar buscando. Não pare aqui. No próximo vídeo, você descobrirá uma verdade que pode mudar tudo. Não perca. Deus tem algo para te revelar.